Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E hoje nós vamos falar sobre o grande atentado contra as mulheres. Um dia, a história mostrará que uma das maiores injustiças contra as mulheres de nossa época é o controle de natalidade. Há inúmeras razões que demonstram isso, mas existe uma dimensão que muitas vezes é negligenciada. O controle da natalidade deu origem, na área médica, a um foco absolutamente inadequado na saúde das mulheres. Se você conversar com qualquer mulher que tenha de lidar com problemas hormonais, por exemplo, problemas hormonais debilitantes que exacerbam outros problemas de saúde, você descobrirá inúmeras histórias de mulheres que foram informadas de que a pílula anticoncepcional era a única resposta e o único tratamento. Como se a pílula fosse um remédio, né, gente? A indústria médica não tem interesse em entender como o corpo feminino funciona de fato. Verdade. Só está interessada na indústria multibilionária que procura suprimir o funcionamento natural do corpo feminino. Infelizmente, muitos católicos aceitam isso, na medida em que continuam a impor barreiras artificiais ao ato conjugal por meio da contracepção, rejeitando assim o chamado de Deus à doação plena ao cônjuge num ato de amor desprendido. Parte disso é resultado da ignorância, né? Muitos sacerdotes, no caos que surgiu após o Concílio Vaticano II e também a entrada do modernismo na igreja, muitos sacerdotes fizeram-se cegos ao uso da contracepção ou até apoiaram, apesar de a igreja ensinar claramente que o uso de anticoncepcionais é um pecado grave. A profética encíclica Humanae Vitae de São Paulo VI, ela é claríssima em relação à doutrina da igreja. As gerações passadas foram enganadas com a mentira de que essa é uma área de que deveria ser ignorada pelos católicos. Essa mentira chegou até a nossa geração e agora está sendo passada para a geração atual por católicos que continuam a ignorar essa doutrina. É verdade, gente. A maioria dos católicos deve ao menos ter ouvido falar que a igreja proíbe o uso dos anticoncepcionais, pois hoje já existe suficiente doutrina autêntica sobre esse tema. Isso quer dizer que muitos católicos escolheram o mundo e desprezaram a Cristo nesta área de suas vidas, algo que fica claro na cultura ocidental e nas tecnologias médicas completamente inadequadas disponíveis às mulheres. Isso quer dizer que muitos católicos não estão apenas se afastando de Deus, mas também estão apoiando deliberadamente uma grave injustiça contra as mulheres. Enquanto os católicos continuarem usando métodos de controle de natalidade e ignorando a doutrina de Cristo, as mulheres ficarão à mercê dos nossos problemas médicos, sem nenhuma perspectiva de solução. Enquanto continuarmos acreditando, fielmente nessas mentiras da nossa cultura, nós não conseguiremos realizar nenhuma mudança. Se acreditamos que oprimir o corpo feminino é a melhor maneira de cuidar dele, então não poderemos reclamar quando médicos não conseguirem tratar enfermidades ocultas. E no final das contas, a culpa recairá sobre nós mesmas. Sofremos de feridas auto-infligidas, pois nos recusamos a exigir algo melhor. E nos últimos anos, o mais comum é encontrarmos médicos que querem empurrar a pílula anticoncepcional goela abaixo, literalmente,
como se fosse uma pílula mágica que solucionaria todos os problemas das mulheres, né? Sim. Da enxaqueca à gastrite, da dor crônica à fadiga. Com certeza. Isso é muito angustiante, porque esses médicos não estão, como já falamos, preocupados com os riscos que a pílula oferece às mulheres. E são inúmeros. Né? Nem com as implicações morais que a contracepção fez para dizimar a nossa cultura, né, Carol? Verdade. Isso nos últimos 50 anos, pelo menos, Exatamente, aumentou, né? E também os médicos não estão interessados em compreender o funcionamento do corpo feminino. Há uma razão pela qual, por exemplo, a baixa taxa hormonal provoca muitas inflamações no corpo da mulher, em momentos específicos do mês, né? Só que ninguém se preocupa em descobrir o porquê. É mais o fácil, que está causando mais fácil isso? da pílula, Exatamente. Né? A pílula pode simplesmente interromper ou limitar o ciclo e pronto, o problema foi resolvido. Só que isso não é solução, gente, nem tratamento. É como você cobrir um corte profundo com um band-aid. Como nós já falamos, pílula não é remédio para nada, né? Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! Numa época de fabricantes multimilionários de medicamentos que mudam e salvam vidas, por que a saúde das mulheres fica tão aquém disso? A resposta é bem simples: controle de natalidade. Há milhões de mulheres católicas neste país. Elas precisam parar de acreditar nessas mentiras e recorrer plenamente a Cristo em primeiro lugar, pois Ele é o único que pode dar as graças necessárias que levarão as mulheres a abandonar o maldito controle de natalidade e a viver verdadeiramente para Ele e não para o mundo. Isso mesmo. Portanto, da próxima vez que o seu médico tentar tratar a sua doença, dizendo simplesmente que a pílula anticoncepcional é um tratamento, não aceite essa recomendação. Não aceite. Isso não é tratar o problema, isso é ignorar o problema. Exija mais dos médicos, por suas irmãs em Cristo, por suas filhas e por você mesma. É inadmissível que nos dias de hoje as mulheres aceitem caladas isso tudo. Já está comprovado tantos e tantos anos de pesquisa médica sobre esse tema e também dos efeitos colaterais no corpo da mulher, desde trombose até perda de membros por causa do anticoncepcional. E o que nós vemos hoje é crianças, né, que são levadas pelas mães pela primeira vez aos médicos. Chega a ser um crime, né, cara? Um crime um médico receitar uma pílula para uma criança, e receita-se porque a menina, hoje em dia, as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Então, com 11, 10 anos, às vezes, vem a primeira menstruação. E as mães levam as crianças no médico, né, no ginecologista, as meninas, obviamente. Porque ela tem um fluxo muito intenso. Tem muita porque ela sofre muito com cólica, com dor de cabeça. Tem dor de cabeça. Ela fica muito cansada. Fica muito estressada. Sabe, não procuram entender o problema e nós não podemos mais aceitar isso, principalmente se nós quisermos fazer a vontade de Cristo, porque Cristo não quer que nós façamos isso com o nosso próprio corpo e ainda mais, né, de forma grave para as casadas que estão cometendo um pecado grave, colocando em risco a salvação da sua alma e do seu esposo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã é quarta-feira, então ao meio-dia vai ter um vídeo novo aqui no canal do quadro Orando com Padre Pio. Não perca!